Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Foto: pessoas ao ar livre com os braços erguidos. Em letras brancas, era a década de 1970 e as comunidades eclesiais de base começavam a se formar Brasil afora. O movimento, genuinamente popular que unia fé e política, transformou a vida de muitas comunidades. Foi o que aconteceu em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Meu nome é Mônica Aparecida Lopes, sou enfermeira de profissão há 40 anos. Em uma igreja. Eu sou Maria do Rosário Rocha Bico, eu sou hoje comerciante. Meu nome é Ângelo, eu conhecido aqui como Ângelo Gancho, aqui do Jardim Santo Eduardo, em Embu das Artes. Sou filho de Norman Grenf Luiza e Dona Luísa, aqui do Santo Eduardo. Sou a Rosimarie Mendes de Matos, sou pedagoga, mestre em educação e currículo. Meus pais, a vida toda na igreja, a vida toda nessa Mônica. luta. E nós, os filhos, tínhamos que seguir com eles. E nessas andanças, nessas participações que a mãe levava a gente, eu me encantei com Mônica é loira e usa óculos. o cuidado com as pessoas, Faltava água, faltava luz, ônibus, creche. Maria do Rosário. E a nossa mãe, que é a Maria Lemes de Azevedo, ela foi uma mulher que ela veio de Maria Minas, exibe uma foto emoldurada de uma senhora. lá do norte de Minas, Não é sul, é norte de Minas. E de uma pobreza, assim, absoluta, assim. Então, ela veio porque ela já tinha perdido 3 filhos. Maria do assim, Rosário tem um cabelo cacheado e curto. De 11 filhos, ela já tinha perdido 3, por conta das dificuldades do lugar, E ela resolveu que ela tinha que vir embora para não perder mais filhos. E ela veio, Veio, chegou aqui em São Paulo, um monte de filho pequeno, no Santa Teresa. Santa Teresa naquela época não tinha, ainda estava em loteamento, E ela chegou ali ela foi uma mulher assim que fez a diferença, porque ela era parteira, ela ajudava a fazer com que as crianças nascessem, porque não tinha hospital por perto. A minha mãe era uma pessoa muito bem dotada de tricô, crochê, ensinava no clube de mães, dava aula para as mães, para as mulheres do bairro, ensinando tricô, Ângelo crochê, Grinfel usa chapéu e tem cavanhaque. todo tipo de artesanato, pintura, pintar pano, Então ela tinha uma habilidade a mais nessa questão. Meu pai escrevia bem, então meu pai era o secretário da igreja. Então está aqui a ata, registrada a primeira ata de 1972. E foi através dos movimentos sociais, especialmente com as famílias dos meninos e meninas que não tinham acesso à educação formal aqui em Embu das Artes, que a gente, Rosimarie Mendes de Matos. através desse trabalho na pré-escola, que eu fui uma das educadoras na época, Tem um cabelo longo e ondulado. organizou todas as mães, todas as famílias, e a gente foi em mutirão para a Câmara Municipal. Eu me lembro da escada, que é bem estreita, e cheia de mães sentadas com os meninos, e os vereadores tinham que passar contorcendo para chegar até o plenário. E lá também cheio de gente, no chão, em tudo quanto é lugar, assim, foi incrível. Bom, a gente incomodou muito naquela época, o movimento social das famílias pela educação pré-escolar, ainda naquela época se chamava assim, e foi um sucesso. Aí a gente conseguiu isso, o Padre Jaime e o Padre Eduardo eram os nossos comandantes, a nossa inspiração, os caras que cutucava a gente, e a gente cutucava as mães, etc. E nisso a gente conheceu a irmã Phyllis. Mônica Lopes. A irmã Phyllis foi uma pessoa assim, como o Eduardo, como o Jaime, são pessoas que, assim, são pessoas que marcaram muito a minha vida, o meu caráter, e me fizeram, mesmo naquela brincadeira, a gente brincava, mas a gente estava atento, a gente estava ligado. Então, eu colei na irmã Phyllis, que também participava, e eu falava, eu quero ser igual essa irmã, eu vou ser... Ela era freira, ela era enfermeira, uma freira que era enfermeira. E eu falava para minha mãe, eu quero ser enfermeira igual a irmã Phyllis,
Em 87, eu fui fazer minha faculdade, né? E voltei, fiz minha faculdade fora de São Paulo, voltei com esse intuito de trabalhar aqui para devolver para o município o que eu aprendi aqui. Essa questão de se doar para cuidar do outro, né? Eu acho que eu adquiri aqui dentro, sabe? Foi nos meus princípios, com o ensinamento dos meus pais e com os meus mestres, Padre Jaime, Padre Eduardo, Irmã Phyllis. Ela aproveitava assim as andanças, que ela ia vender as coisas dela, que era a cocada que ela fazia, ela vendia Cristianguay, Avon, tudo para ajudar, né? Porque eram muitos filhos, né? Maria do Rosário. Ela saía e aproveitava e falava da vida para as mulheres do local. Falava sobre a importância da luta, né? Que era muito importante sair e buscar aquilo que estava precisando, né? Que necessitava. E acima de tudo, assim, ela tinha muita fé. Era uma mulher de muita fé. Então, ela, ao mesmo tempo que ela estava na igreja, ela estava também nos movimentos sociais, que era nas lutas por creche, né, pelos postos de saúde, tudo que estava, que era carente, né, o lugar era carente de tudo. Nós aprendemos com a SEB, juntos somos mais fortes, a reivindicar nossos Ângelo direitos, Grenfell. a reivindicar uma vida social melhor. Veio o transporte, veio a saúde, as irmãs que vinham missionárias, médicas, implantaram essa luta também de que precisava ter um espaço para exercer a função, a profissão de médica, para atender a comunidade. É isso que a SEBS me trouxe, me deu e me formou na minha vida política, vida pessoal até hoje. É isso que eu passo para os meus filhos, para o meu filho, né, que eu tenho um, e para os filhos que a gente tem na comunidade, que somos todos irmãos. Ilustração de uma manifestação ao ar livre. Sobre a ilustração em letras de cor marrom, fé e política. Em outra ilustração, microfones em cima de uma claquete. Na claquete, Criar Brasil 30 anos. Este vídeo faz parte do projeto Fé e Política, realizado com recursos oriundos de emendas parlamentares dos deputados federais Alencar Santana e Nilton Tato, por meio do termo de fomento número 942729/2023. Produção Criar Brasil. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal.